Então nós vamos falar agora do metabolismo do ferro, né? O ferro, exatamente, o metal ferro, né? Ele pertence aí à nossa dieta e tem uma importância muito grande, né? Porque o ferro, né? Ele tem essa habilidade de aceitar e doar elétrons. É exatamente por isso que ele tem importância muito grande e exerce coisas muito fundamentais no nosso organismo, né? Ah, uma das duas coisas muito importantes que ele exerce é exatamente a principal, a maior de todas, né? É exatamente aqui no M, né? Que está ali na globina, associada à globina, formando a hemoglobina, que promove o transporte de oxigênio, né, do nosso organismo. Olha, o ferro ele transporta o oxigênio, a globina que transporta os prótons que vêm lá do gás carbônico que formou ácido carbônico. Então, o ferro ele opera no sentido de transportar oxigênio, tá? E ele faz parte, ele tem centros ferrosos que estão ali na coenzima Q, no citocromo C, dentro dos complexos proteicos, que captura aquele elétron que fica sendo transportado aqui pela cadeia de transporte de elétrons, né, para depois ser o oxigênio capturar ele junto com um próton, formar água, né, durante a respiração celular, né. E ele tem outras funções também, né? Ele atua aqui como cofator, porque ele não é orgânico, né? De diversas enzimas envolvidas aí com a síntese de RNA, até de DNA. Ele faz parte também ali dos complexos de citocromos que estão ali no seu fígado, processando as toxinas, né? Então ele atua na defesa das toxinas. Ele é cofator fundamental de praticamente todas as enzimas envolvidas no seu metabolismo energético, né? Então ele tem uma função muito grande, né? O ferro, né? O número 26 ali da tabela periódica, tá? Bom, o que acontece é que por causa dessa importância, nós temos uma necessidade diária de 40 miligramas de ferro. Então todo dia a gente precisa de 40 miligramas de ferro. Mas nem todas essas 40 miligramas vêm da nossa dieta, porque nós só conseguimos absorver de 1 a 2 miligramas por dia. O restante desses 40 ele vem da reciclagem, né, do que nós temos já dentro do nosso organismo. Né? Então essa reciclagem pode ser de eritrócitos, que é a grande parte ali do ferro, tá, do eritrócito atuando lá no processo de transporte de oxigênio, né? A mioglobina também atua, né? Então ela faz esse meio campo entre a chegada do eritrócito e até atingir a célula alva ali na musculatura, né? No transporte de oxigênio, né? E mais, então isso daqui é no processo de reciclagem. Então, na nossa reciclagem nós reciclamos então de 38 a 39 miligramas por dia desse ferro. O que seria perdido a gente pega de volta, a gente vai conhecer isso daqui, mas vamos pensar aqui na nossa dieta com um pouquinho mais de lupa, tá? Isso aqui a gente vai ver com detalhes daqui a pouquinho. Então nós ingerimos de 13 a 18 miligramas de ferro por dia. E esse ferro, então, ele tem duas origens. Ou ele pode ser orgânico, né? Que vem das carnes, leite e ovos. É exatamente o ferro que está no grupo M, né? Lá da hemoglobina, que está presente aqui, né? Nas carnes, laticínios e ovos. A grande maioria, mais de 90% ali do que você pega de forma orgânica, vem das carnes. Mas nos laticínios e ovos também tem uma pequena quantidade, mas você consome ali. E nós temos o inorgânico, né? Que são provenientes de grãos, cereais, né? Então ali o ferro tem bastante, né? Apesar de você consumir muito mais esse aqui, principalmente em veganos, do que esse daqui, o que acontece é que no seu processo de digestão existem certos impedimentos que atuam contra a absorção do ferro. A gente vai comentar daqui a pouco no slide para vocês entenderem isso daqui. Então, apesar do consumo ser bem elevado de ferro inorgânico, né, proveniente de vegetais, você tem uma certa dificuldade para absorver ele de acordo com o que está presente ali no quimo, no seu estômago, certo? Então, a captação do ferro, então, pela dieta, então, é feito pelas células
ali do intestino delgado, já no duodeno também a gente tem bastante ali, né, no início, né, então é no intestino delgado que é feita a absorção do ferro. Então vamos dar uma olhadinha com mais detalhes aqui, né. Então lá no intestino a gente tem essas microvilosidades que aumentam o perímetro de absorção, né, dos alimentos. E ali, nessa microvilosidade, eu tenho uma região que se chama cripta e o ápice da microvilosidade. As criptas é onde eu encontro as células progenitoras, que ficam repondo essas células do endotélio do intestino, porque elas estão constantemente sob agressão, né? Principalmente aquela que está no duodeno, está chegando aquele o quimo, né? Está completamente ácido, até ele, o quilo está completamente ácido. Para ele ser transformado em quimo, ele precisa receber o suco pancreático, né, para elevar o pH dele. Então muitas células morrem também por causa de bactérias, várias outras coisas, né? Então elas estão sendo o tempo inteiro repostas. Isso é importante, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, que nós não temos a habilidade de regular nossas concentrações de ferro por excreção, né? A gente tem por absorção. E uma das formas de a gente ficar se livrando do excesso de ferro é justamente a escamação, a perda dessas células, né? Então lá no ápice é onde ocorre a absorção do ferro. Então tá aqui um desenhozinho, eu peguei uma foto de microscopia eletrônica para vocês darem uma olhadinha. Então a gente vai olhar agora com uma lupa mais próxima aqui, uma única célula ali do endotélio intestinal. Então lembra que nós temos dois tipos de ferro que nós consumimos e podem ser absorvidos, o orgânico e o inorgânico, né? Então o orgânico ele é absorvido por essa célula através de um transportador que se chama proteína transportadora do grupo M, ou M-carry protein, né? Número 1. Então ela pega o M por endocitose, ele captura o M e endocita para dentro ali do enterócito, tá? E o inorgânico já é diferente, o ferro ele vem nessa forma férrica, que é F3, né? Então o ferro a gente encontra ele na forma férrica ou na forma ferrosa, que é 2+, né? Então aqui eu tenho na forma 3+, na forma 2+. Então o inorgânico ele vem nessa condição. Lembra que eu disse que a gente pode até consumir bastante, mas dependendo do interior, né, do que você tem ali no seu quilo, né, depois no quimo, na realidade, que ele vai ser absorvido em forma de quimo, né, eu posso interferir nessa absorção. E é exatamente essa interferência, né, porque esse transportador de ferro, que é o transportador de metal divalente, ele só transporta o ferro por difusão facilitada se ele estiver na condição ferrosa. E para ele estar na condição ferrosa, eu preciso do auxílio de uma enzima que é a citocromo B duodenal redutase. Essa enzima, ela é uma holoenzima, então ela tem a condição proteica que é a apoenzima e ela precisa do seu cofator. No caso, o cofator dela é uma coenzima porque é a vitamina C. Né? Então, cataliticamente, sem a vitamina C, eu não tenho como ativar essa enzima. E aí é exatamente aqui onde dificulta essa absorção desse ferro inorgânico. Então, essa enzima, né, a citocromo B duodenal redutase, ela catalisa a conversão do ferro da sua forma férrica para a sua forma ferrosa e aí ele é absorvido para dentro do enterócito. Esse transportador, ele ainda, olha só, então além disso, o meu transportador ainda, eu tenho outros competidores por ele, porque vem na sua dieta cobalto, cobre, zinco e manganês, né? E aí o que acontece é que isso daqui disputa, né, essa entrada aqui do ferro. Já dentro então do enterócito, o que acontece é que esse ferro na sua forma ferrosa, né, ele pode tomar dois caminhos. Ou ele vai ser armazenado dentro de um compartimento feito por uma proteína chamada ferritina, né? Ou então, dependendo da condição do organismo, da condição da célula, ele vai ser lançado na corrente sanguínea por um transportador chamado ferroportina. Então é uma proteína também que transporta ferro, né, e permite a saída dele do enterócito para a corrente sanguínea. Já no caso do M,
eu preciso primeiro retirar esse ferro do meu M. E aí esse ferro sai do meu M aqui, né, através de uma reação catalisada pela hemoxigenase. Quando nós falarmos sobre o metabolismo de bilirrubina, a gente vai ver com isso daqui com bastante detalhes. Então a hemoxigenase, ela retira o ferro do grupo M, que agora também pode ser armazenado aqui da minha ferritina, né? O que acontece, agora tem umas publicações novas que saíram, é que na realidade esse ferro ele chega na condição férrica, e aí a hemoxigenase não só retira ele do M, mas converte ele também para essa forma ferrosa, e aí insere ele ali dentro da minha ferritina. Quando a minha célula precisa, ainda não tem mecanismos muito bem esclarecidos sobre isso, mas esse ferro é extraído da minha ferritina, e aí ele pode ser agora transportado aqui pela minha ferroportina, porque ele vai estar na sua condição ferrosa, tá? Aí o que acontece? Quando esse ferro sai aqui pela minha ferroportina, ele não tem condição de ser transportado pela corrente sanguínea. Só que aí ele imediatamente ele vai ser convertido por essa enzima, né? Então essa efaestina, ela catalisa a conversão do ferro para a sua forma férrica novamente. Essa forma F2 é uma condição solúvel, mas a férrica não é solúvel, né? Mas a férrica permite se ligar a uma proteína que está na corrente sanguínea, que é produzida pelo fígado, que se chama transferrina. A efaestina, ela é produzida pelas células, pelos enterócitos, né? E a transferrina é produzida pelo fígado. Então tem uma transferrina que está correndo pelo fígado o tempo inteiro. E aí a transferina passa lá pelo enterócito e captura o ferro na sua forma férrica. E agora, daqui a pouquinho, a gente vai ver para onde que eles vão ser, para onde ele vai ser transportado e como ele vai ser utilizado. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção são essas duas proteínas aqui, ó. Essa proteína aqui é a proteína chamada de proteína da hemocromatose. O que é hemocromatose? É uma condição que o indivíduo adquire, que ele começa a ter muito ferro no corpo dele. E isso é perigoso, porque o ferro reage com outros componentes, formando radicais livres, que leva a mortes celulares, né? Então ele recebe esse nome porque indivíduos que não têm essa proteína começam a ter a produção excessiva desses dois transportadores, o que aumenta muito a captação de ferro pelo organismo, né? Enquanto esse componente aqui, ele percebe a quantidade de transferrinas que estão carregadas com ferro na corrente sanguínea e ele emite um estímulo intracelular que começa a diminuir a concentração desses dois transportadores aqui, ó. Aí daqui a pouquinho eu vou falar com mais detalhes. E esse daqui é o receptor da transferrina, né? Então esse receptor percebe aqui a presença da transferina e se comunica diretamente com esse receptor da hemocromatose, tá bom? A proteína da hemocromatose. Eu vou falar isso daqui a pouquinho com mais detalhes para vocês também, tá? Então agora a gente está aqui, a transferrina então está carregada com o ferro 3, ela pode carregar até dois átomos de ferro na sua condição férrica. Então, eu vou falar primeiro aqui da captação do ferro, né, pela reciclagem de eritrócitos, depois a gente vê para onde que vai essa transferrina aí. Então, como que funciona então? Então, as células do sistema imunológico, né, macrófagos, né, essas células estão presentes ali em tecidos chamados sistema reticular endotelial. A gente vai falar bastante dele quando a gente estiver falando sobre as bilirrubinas, tá? E também tem outros residentes, eu vou explicar isso com mais calma para vocês. Mas como que acontece? Os meus eritrócitos, eles têm um período de vida de 120 dias, né? E depois de 120 dias, eles vão morrendo. E aí os macrófagos capturam, né, esses eritrócitos que estão morrendo, e quando ele captura, né, por endocitose, o eritrócito, o endossomo sofre a ação de diversas enzimas que vão quebrando, né, esse eritrócito e vai tirando do eritrócito tudo ali de dentro, né? Então ele acaba produzindo monóxido de carbono, a gente vai ver isso daí quando eu falar de bilirrubina.
ele tira a bilirrubina e depois uma sequência de reações ele converte em biliverdina, depois tem outras reações que a gente vai ver isso daqui também, tá? E o que acontece é que ele extrai, né, ele tem a hemoxigenase também, que extrai o ferro ali, né, e converte esse ferro para a sua forma ferrosa. Parte desse ferro, ele pode também ser armazenado dentro da ferritina, igual lá no enterócito. E parte desse ferro também já pode sair pela ferroportina, porque ele está na sua forma ferrosa. E aí o que acontece? Quando esse ferro sai ali do meu macrófago, ele está na forma ferrosa, que é solúvel, ele consegue passar, ele é solúvel, mas ele não consegue ser transportado pelo sangue. Ele precisa novamente estar na sua condição férrica para ser capturado pela transferrina e ser transportado. Só que lá no sistema reticular endotelial, quem catalisa essa conversão, lembra que era a efaestina que fazia ali quando ele sai do enterócito. Já aqui no sistema reticular endotelial, nas proximidades dele, quem faz isso é essa enzima que se chama ceruloplasmina, né? Ela que catalisa essa conversão. E aí, agora o ferro na sua forma férrica é capturado pela transferrina para ser conduzido até o tecido eritropoiético, que o titio vai mostrar para vocês agora, tá? Então, chegando lá nas células eritropoiéticas, né, aquelas células que estão ali nas extremidades dos ossos longos, né, nas nossas medulas, né, tem lá aquele receptor, lembra que tem um receptor da transferrina, que está associado à proteína da hemocromatose, né? Então ele percebe a presença ali, né, da minha transferrina carregada, ele captura ela por endocitose e forma um endossomo. Quando esse endossomo é formado, ele tem na membrana desse endossomo, eu tenho aqui bombas transportadoras, que são ATPases, né, transportadoras de prótons, elas gastam energia então, né, e começam a transportar prótons para dentro do endossomo, o que derruba o pH interno aqui do meu endossomo. Quando isso acontece, a minha transferrina ela tem uma alteração conformacional, porque aquelas interações que dão a estrutura tridimensional dela começam a mudar, né? E aí ela libera o ferro na sua forma férrica. O que acontece é que agora o ferro ele tem que sair de dentro desse endossomo para ser utilizado pela célula eritropoiética. E ele novamente ele tem que ser convertido para a sua forma ferrosa. Só que quem faz isso daqui é a STIP3, né? Que é uma ferro-redutase. Né? Então ela vai fazer isso daqui, ela catalisa essa conversão para ferro na sua forma ferrosa novamente, o que vai transportar pelo mesmo transportador lá da MT1, mesmo do enterócito lá, né? O transportador de metal divalente, para o citoplasma esse ferro que agora ele pode ser solubilizado, ele é solúvel ali no citoplasma da célula eritropoiética. O restante, né, ele vai ser reciclado, a ferritina sai para fora na sua forma de apotransferrina, sai na sua forma de apotransferrina, né, lembrando que a transferrina é uma proteína e a condição apo dela, ela está na condição transferrina quando ela está ligada ali ao ferro, tá bom? Então, pessoal, agora vou mostrar isso para vocês aqui, que é a utilização do ferro pela célula eritropoiética, né? A célula ali que está na sua medula. Então, eu coloquei isso daqui na realidade porque eu quero chamar a atenção para essa reação inicial aqui, né? Então, na realidade eu quero mostrar para vocês aqui como que é a síntese do M. E por que essa reação inicial? Porque essa enzima que é a ala-sintetase, que é a ácido aminolevulínico sintetase, né, eu vou chamar ela de ala daqui para frente, tá? Ela é regulável, né? Eu tenho uma regulação dela, a minha célula responde às concentrações de ferro, né, e interfere nas concentrações dessa enzima. Isso daí é um sinal para informar para as células se elas capturam ou não capturam o ferro para produzir M quando você está com escassez de ferro na célula. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, como que começa? Então, lá dentro da minha mitocôndria, eu tenho uma condensação da glicina com succinato, né, que é um aminoácido com intermediário do ciclo de Krebs, formando esse ácido 5-aminolivulínico.
tá? Ou delta-aminolivulínico. Agora ele sai de dentro da célula, né? Da mitocôndria. E lá no citosol ele vai passar agora por uma sequência de 5 reações, né? E depois dessa sequência de 5 reações, eu vou produzir esse protoporfirinogênio, né, que agora entra dentro da mitocôndria novamente, e ele agora vai ser oxidado a protoporfirina. Pronto, eu já tenho agora o anel tetrapirrólico, que é esse daqui que recebe o ferro, né, que é justamente, esse é o grupo M, por isso que se chama hemoglobina, porque é a união do M mais a parte proteica que é a globina, então é hemoglobina. Né? Então agora esse M aqui vai ser inserido dentro da hemoglobina ou na mioglobina, né? E se for hemoglobina vai para o eritrócito, se for a mioglobina fica ali nas células musculares ali, né? Naquela região, fazendo esse meio de campo entre a chegada do oxigênio do eritrócito e a aproximação do oxigênio pela mioglobina. Bom, como eu disse, né, nós não temos um mecanismo especial para poder excretar o ferro. Então a gente vai falar agora da concentração corpórea do ferro. Mas ele rola uma excreção que não é regulável, mas rola um pouco, né? E ela pode ser por dois caminhos, ou pela descamação do epitélio, do duodenal, como eu já tinha falado para vocês, né? Eu tenho ali essas células, elas vão descamando, elas são repostas, então a cada 2, 3 dias essa célula sai fora, morre e leva o excesso de ferro que tá com ela. Porque no final das contas o próprio enterócito ele se torna um reservatório de ferro. Lembra que ele tem ferritina dentro dele, a proteína que guarda ferro, então ele se torna um reservatório. E aí eu consigo jogar fora, né, excretar quando eu tenho excesso, porque essas células vão morrendo. E a outra forma é pela descamação da pele ou pelo suor, eu também consigo jogar o ferro para fora. Mas note que nenhuma, nem a outra existe um controle. Mas eu tenho um controle de absorção e retenção do ferro, eu consigo controlar isso daqui, né? Então, essa absorção e retenção, ela é feita por dois mecanismos. Um mecanismo que ocorre localmente na própria célula, né, que é pela atividade da proteína da hemocromatose, como eu já falei para vocês logo no comecinho, mas eu vou repetir aqui para vocês, e uma resposta genética local, né? E eu tenho uma resposta sistêmica, de acordo com como está o nosso organismo, intermediado por essa proteína produzida pelo fígado chamado epsidina, tá? Então, da proteína da hemocromatose, como que ela funciona? Ela regula a absorção do ferro pelo enterócito em resposta, né, à saturação do ferro nas transferrinas. Então a transferina está circulando pelo sangue, se elas começam a ficar muito carregadas de ferro, não se sabe muito bem, isso daqui ainda é uma coisa que está sendo muito estudada, né? Essa proteína da hemocromatose, ela emite um sinal, uma cascata, ela ativa uma cascata bioquímica que faz com que a célula comece a produzir menos ferroportina e menos transportador de metal divalente, né? Então isso daqui, ela consegue perceber quanto ferro eu tenho, mas é uma resposta interna, numa única célula, a única proteína da hemocromatose no enterócito percebe e faz isso daqui com o enterócito diminuindo a absorção do ferro pela sua dieta. Então como funciona essa regulação de ferro local? Né? É uma regulação genética que é feita pela célula. Então a célula, né, essas células que armazenam ferro, elas expressam essa proteína aqui, ó, que se chama proteína reguladora de ferro, certo? E essa proteína reguladora de ferro, como que ela funciona? Na presença do ferro, olha só, ela se fecha, ela tem uma alteração conformacional que ela se fecha. Quando não tem o ferro, ela fica numa posição aberta, certo? Isso daqui está acontecendo lá no citoplasma, então ela fica nessa condição aberta, o que permite ela interagir, né, com esse componente do RNA mensageiro aqui, ó, que se' elemento regulador do ferro. Esse elemento regulador do ferro, ele pode estar em duas posições no meu RNA, ou na posição 5' ou na minha posição 3', né? Então eu vou explicar o que ele faz na realidade, né?
o objetivo dele, tem dois objetivos esse elemento regulador do ferro. Um deles é evitar com que o meu RNA mensageiro ele comece o processo de tradução, né? Porque se esse elemento de ferro estiver associado à proteína reguladora do ferro, como está aqui desse jeito, ó, tá vendo? O meu complexo RNA mensageiro, ribossomo e RNA transportador não conseguem se formar, então eu não consigo fazer tradução. E a outra função dele é quando esse elemento está na posição 3'. Na realidade, nessa posição 3', a minha tradução rola, ela continua rolando. Mas o que acontece é que o RNA, a função do RNA é dar pontualidade a um sinal. Como assim? Eu dei um sinal que eu preciso expressar uma determinada proteína. E aí eu começo a traduzir e sintetizar essa proteína. Só que esse RNA ele não dura muito tempo, uma hora ele é alvo de várias endonucleases e exonucleases que destroem ele, o que regula essa atividade do RNA. Se o sinal continua, a célula continua fazendo transcrição em mais RNA. Se ele para, essas exonucleases e endonucleases destroem ele. Então esse elemento regulador do ferro, quando está nas extremidades, que ele se associa à proteína reguladora do ferro, ele impede essa ação das exonucleases, fazendo com que o meu RNA dure mais tempo e eu consiga sintetizar mais, traduzir mais proteínas a partir de um único filamento de RNA mensageiro. Então vamos entender como é que funciona essa regulação. Então existem já caracterizados 3 IREs, em 3 RNAs mensageiros. Aquele RNA mensageiro que produz a ferritina, lembra? Aquele que armazena ali, fica a proteína armazenando lá ferro dentro dela, né? A minha receptor, o meu receptor de transferrina, né? Que é esse daqui, o receptor de transferina. E aquela enzima lá, a ácido amino levolínico sintetase, né, que desencadeia o início do processo de formação ali do meu grupo M, né, que eu mostrei para vocês naquela imagem, que era exatamente para você entender isso daqui agora. Então, como é que funciona? Quando eu tenho bastante ferro, essas minhas proteínas reguladoras do ferro, elas se ligam ao ferro e não se associam ao meu RNA. E aí o que acontece? Isso daqui está informando para a minha célula que eu tenho bastante ferro, né? Então o que ela vai começar a fazer? Então ela começa agora a produzir ferritina, olha, tem bastante ferro, guarda ferro aí, vai armazenando ferro aí, né? Que tem bastante ferro, né? Aí meu receptor de transferrina é aquele que captura, né, a transferrina para colocar para dentro da célula o ferro. Então ela continua numa concentração normal, vai fabricando exonucleases destruindo, né? Uma captação, então a captação do ferro diminui, nesse caso o estoque aumenta, né? E se eu tenho livre a minha síntese da ala, né, da ala sintetase, a minha síntese do meu M aumenta. Então eu tenho bastante ferro dentro da minha célula, né? Eu não preciso captar tanto, dá para estocar bastante e fazer bastante M. No caso contrário, quando eu tenho pouco ferro, então eu permito a minha proteína reguladora do ferro se associar ao meu IRE, né? E aí, no meu elemento regulador do ferro. Com isso, olha só, eu paro de sintetizar ferritina, eu não sintetizo. Então eu não quero armazenar aquele ferro que está dentro da minha célula, eu preciso dela. Lembre que o ferro não serve só para fazer o M, ele faz várias coisas, ele está envolvido lá com enzimas do ciclo de Krebs, da glicólise, né, com a cadeia de transporte de elétrons. O ferro é muito importante, né, para dentro de uma célula. Olha só, quando ele se liga, já no caso do meu receptor de transferrina, ele vai na extremidade 3', o que faz com que o meu RNA dure mais tempo e eu vou fabricar mais produção, porque eu preciso aumentar a captação de ferro, porque dentro, lembra, é uma regulação local. Dentro da minha célula está sem ferro, eu preciso pegar o que está aí pela corrente sanguínea, que minha célula precisa de ferro, né?
E a minha ala, né, então as minhas células ali começam a diminuir a síntese do grupo M. Por quê? Porque para a célula em si, para a própria célula, o ferro tem muito mais importância do que ela fabricar um M ali para fazer um transporte. Ele precisa manter a célula viva, porque ela precisa lá da cadeia de transporte de elétrons, né? Não estamos falando aqui somente do eritrócito, né? De outras células também. Né? Então eu preciso até para minha glicólise dentro do eritrócito, eu preciso de ferro, né? Então eu diminuo, né? Eu paro a síntese dessa aminolevolínico sintetase para diminuir a síntese do meu grupo M. Então isso daqui é uma regulação local de uma única célula. Já nesse caso aqui é uma regulação sistêmica, né? Então o fígado ele produz essa proteína chamada epsidina. E no caso da epsidina, ela se liga à ferroportina, que nesse momento ela atua agora como um receptor da epsidina. Então como que funciona? Dos macrófagos, quando ele se liga à ferroportina, né, o que acontece? A ferroportina é internalizada. E aí ela é degradada pelo próprio macrófago, impedindo com que o ferro dentro do macrófago seja liberado na corrente sanguínea. Já no meu enterócito, né, a minha ferroportina, na verdade a minha epsidina se liga à ferroportina, mas ela não faz isso daqui que o macrófago faz de degradar a ferroportina. Na realidade, o que ele vai fazer são duas interferências, né? Quando ele é internalizado, eu emito um sinal para o enterócito que ele começa a parar de produzir, né, semelhante à proteína da hemocromatose, ele diminui a síntese do transportador de metal divalente. E também ainda não é muito bem esclarecido isso, mas já se sabe que essa conexão aqui faz com que a minha citocromo B do adenal redutase pare de operar, como se de alguma forma existe algum sinal alostérico que diminui a atividade dessa enzima. E esses dois controles aqui, que é pela epsidina, na verdade a minha própria epsidina, a síntese da minha epsidina, ela está sob um controle de outros sinais. Um deles é o excesso de ferro, que faz muito sentido, né? Se eu tiver muito ferro, eu vou diminuir a captação. Lembre que eu não tenho mecanismo de regular a excreção. Quando eu tenho anemia e hipóxia, né, eu faço o contrário, eu faço meu fígado parar de produzir epsidina, né, o que faz muito sentido, porque em caso de anemia e hipóxia eu estou precisando de muito ferro. Então ela para de ter esse efeito, notando que a epsidina ela atua no sentido de reduzir, né, a captação e reduzir e manter a retenção dele dentro da célula, diminui a disponibilização de ferro. E a outra, que é um evento que é bem recente, né, em processos de infecção. Então, olha só que interessante, né? A pessoa que está com infecção, inflamação, intermediado pela interleucina 6, que é uma citocina, eu faço o meu fígado aumentar a epsidina, né? Então, isso daqui é uma informação super nova também, que tem uma relação com esse evento de captação de ferro. Tá bom? Então, é só isso aí. Bom estudo aí para vocês. E aí, essa daqui é a aula que complementa a bilirrubina que vocês vão ter daqui a pouquinho, tá bom?